Será que existe alguma forma de trabalhar com tipos genéricos dentro do C#? É essa a dúvida que a gente vai responder no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre generics no C#, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Giareta por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro recurso muito importante dentro da linguagem C#, que é o generics. A gente sabe que o C# é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, a gente não consegue criar nada dentro do C# sem definir um tipo específico, seja ele tipo primitivo ou tipo complexo. Porém, em muitos cenários a gente precisa criar algo mais genérico, ou seja, a gente não sabe qual tipo a gente quer passar. Então, ao invés de criar vários métodos com tipos diferentes, a gente pode criar um único método que a gente chama de método genérico, ou seja, um generic method, e dentro desse método a gente consegue passar, quando a gente chamar ele, a gente consegue passar o tipo específico. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai entender como que o generics dentro do C# funciona e a gente vai ver alguns exemplos bem legais aqui na tela do meu computador. Mas antes da gente ir para a tela do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, me dar essa força, porque tu te inscrevendo aqui no canal, tu vai fazer com que esse conteúdo atinja e ajude mais e mais pessoas. Então, clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e tu não vai te arrepender. Muito obrigado pela tua inscrição e agora bora para a tela do meu computador. Perfeito, então pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que a gente pode notar aqui é a nossa aplicação. Novamente eu sigo num console application onde eu tenho somente a minha classe program e a gente vai fazer tudo dentro dela. E como que a gente pode começar aqui a lidar com generics? Na minha opinião, existem duas formas de lidar com generics. A primeira é quando a gente trabalha com tipos primitivos, ou seja, tipos built-in, que já são criados, já são construídos pela linguagem, e o outro tipo é quando a gente trabalha com tipos complexos, que são tipos que nós mesmos criamos, como pessoa, como carro, como aluno, enfim, qualquer tipo de classe que a gente cria dependendo do escopo da nossa aplicação. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é realmente criar um diretório, onde eu chamo esse diretório de generics. E dentro desse diretório, assim como eu fiz no extension methods, se tu ainda não viu o último vídeo, eu vou colocar ele aqui no card para tu dar uma olhada. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de hierarquia, eu gosto muito de estruturar os arquivos dentro da minha aplicação para ficar uma aplicação mais organizada. O primeiro tipo de generics que eu posso criar aqui, eu vou criar uma classe e eu vou criar um base generics. E esse base generics vai ser o que a gente vai utilizar para tipos primitivos, para tipo built-ins, né? Posso colocar primitive generics, qualquer nome, mas eu vou utilizar como base generics. E o que eu posso fazer aqui? Aqui na minha classe eu tenho um public class e tenho aqui base generics, que é o nome da minha classe. Mas repara aqui, eu não tenho nenhum tipo. Só que o generics é um tipo realmente genérico. Então como que eu consigo fazer isso? Aqui do lado do nome da minha classe, eu simplesmente vou colocar o meu parâmetro de tipo, né? Esse T aqui refere-se a type, mas não é escrito na pedra. Eu posso colocar qualquer nome aqui, meu tipo, desde que não seja uma palavra reservada da linguagem. Eu posso colocar qualquer nome aqui que eu me entenda melhor, né? Normalmente quando a gente trabalha com entities, eu posso colocar aqui um T entity também, dessa maneira aqui, da forma que eu me organizo melhor, mas eu, por convenção e também pela documentação que a gente tem do C#, eu sempre gosto de usar o T aqui para exemplificar o meu tipo primitivo. Então dessa maneira, eu já estou dizendo que essa classe aqui, ela vai ser uma classe genérica, ou seja, eu tenho um generic aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um private read only do tipo T, né, do meu tipo genérico, aonde ele vai ser chamado de item. E aqui embaixo eu vou criar um construtor, e esse construtor eu vou fazer o seguinte: item vai simplesmente receber o que está no meu parâmetro. E aqui eu vou simplesmente dizer que o meu parâmetro vai ser do tipo genérico também, ele vai ter o nome de item. Então aqui eu já tenho uma propriedade read-only, por quê? Porque eu só posso acessar, só posso alterar ela dentro do meu construtor, e aqui eu tenho o meu construtor padrão. Novamente, como eu estou utilizando somente uma linha de código aqui, eu posso simplesmente vir aqui e converter esse cara aqui para expression body, que ele transforma o nosso código um código mais bonito, mais enxuto. Então aqui eu já tenho o meu construtor e depois do construtor eu vou simplesmente criar um método. Vou dizer public, o meu método vai retornar também um tipo genérico, eu vou dizer aqui que vai ser getItem. E dentro desse método aqui, vou utilizar também um expression body, eu vou simplesmente retornar o meu item. Então eu tenho aqui um construtor, depois do construtor eu tenho o meu método getItem, que toda vez que eu chamar ele, ele vai me retornar o item aqui que eu tenho dentro no construtor, né, que eu passo ali
ali por parâmetro. Então, fazendo isso, a gente já consegue ter um tipo, a gente já consegue ter uma classe genérica. Mas como que isso funciona? Se eu vier aqui dentro da minha classe Program, eu vou simplesmente excluir tudo isso aqui e eu vou criar aqui uma variável chamada Number. E o primeiro ponto que eu quero fazer é buscar um número. Vamos supor que eu quero chamar essa classe buscando um número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um new base generics. Lembra que, como eu tenho um tipo genérico, aqui eu tenho que passar o tipo que eu quero para essa chamada em específica. Se eu tiver 3 chamadas diferentes com 3 tipos diferentes, aqui dentro eu vou mudar o meu tipo. Então, o primeiro tipo que eu quero é um number, então vou colocar aquele como um int. E aqui dentro eu vou passar o número que eu quero, vamos supor 75. Então se eu vier aqui dar um console.writeLine e simplesmente aqui pegar o meu number.getItem, se eu mostrar isso aqui em tela, vocês vão ver que ele vai buscar o número 75. Vou botar minha aplicação aqui para rodar e automaticamente aqui ele vai retornar o número 75. Mas agora imagina que eu preciso buscar uma string. Eu posso usar a mesma estrutura. Então se eu copiar aqui e colar e vou mudar aqui para name, e aqui, ao invés de ser um inteiro, eu vou passar uma string. Eu vou usar o mesmo método passando uma string, porque ele é um método genérico. E aqui dentro eu vou simplesmente colocar uma string qualquer, como Henrique. E se eu vier aqui mudar para name e rodar a minha aplicação novamente, pode ver que ele retornou o 75, que é referente ao meu primeiro método, e retornou o Henrique aqui, que é referente ao meu segundo método. Então, qual que é a questão? A questão é que, utilizando o mesmo método, eu consegui retornar inteiro e consegui retornar string, sem dar nenhum tipo de exceção. Por quê? Porque o meu tipo aqui, que eu espero lá no meu construtor, é um tipo genérico. Quem vai mandar no tipo sou eu, quando eu chamar essa minha aplicação. Então aqui eu tenho 2 chamadas, chamando inteiro e string. Porém, eu posso também fazer isso para tipos complexos. Então imagina aqui dentro eu vou ter um novo diretório chamado de models, e aqui dentro de models eu vou ter simplesmente um person.cs, vai ser minha classe pessoa, e aqui dentro do meu person eu vou simplesmente criar 2 propriedades. A minha primeira propriedade vai ser name, e a minha segunda propriedade aqui vai ser int, que vai ser aqui age, o nome dela. E também, por convenção, eu vou simplesmente criar um método aqui que vai retornar a minha idade. Então eu vou criar aqui um public bool getAge, e esse método aqui, ele vai retornar simplesmente o meu age maior ou igual a 18. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou retornar verdadeiro ou falso se a minha idade for maior que 18. Partindo disso, a gente tem um outro recurso aqui que a gente precisa mudar no nosso modelo, porque o que acontece? Dentro aqui do meu app, se eu acessar aqui o meu CSProj, pode ver que eu tenho o meu nullable aqui, ele está como enable, ou seja, a forma que eu controlo se uma propriedade pode ser nullable ou não. Como eu estou criando uma string aqui, ele já está me dizendo automaticamente que, opa, essa propriedade aqui pode ser nula. Então o que eu vou fazer? Aqui, já na propriedade, eu vou simplesmente dar um string.empty, né, para criar essa propriedade vazia e simplesmente evitar esse warning, né, para que não apareça esse warning. E aqui dentro do meu generic, já com o meu modelo pronto, eu vou simplesmente criar aqui um class generic. E dentro desse class generic aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer que o meu tipo é T, porém, aqui que tem uma pequena mudança. Repara aqui, dentro do meu base generics, ele está aceitando qualquer tipo. Se eu passar qualquer tipo de dado, ele vai aceitar. Porém, nesse caso que eu tenho uma person, ou seja, eu tenho um tipo complexo aqui, não é um tipo primitivo, eu quero filtrar que quando eu chamar o meu class generic, ele seja somente do tipo classe, ou seja, eu não aceito nenhum outro tipo a não ser um tipo complexo, que é uma classe que eu criei. Como que eu faço isso? Aí aqui dentro do meu class generics, a gente utiliza um recurso muito interessante que é o where. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que quando o meu tipo ele for do tipo class. Quando eu faço isso, eu estou simplesmente filtrando. Eu estou dizendo, olha, a minha classe ela é genérica, porém ela é genérica quando o meu tipo ele for igual à classe. Então ele não vai aceitar nenhum outro tipo a não ser um tipo complexo. Então aqui a gente já elimina todos os tipos built-ins e a gente consegue trabalhar somente com o tipo classe. Então olha só o método que eu acabei de criar aqui. Dentro desse tipo, né, esse tipo complexo classe, eu criei um método para buscar o método pelo nome, onde eu vou passar um nome aqui para ele. Então quando eu estou utilizando tipos genéricos, eu posso utilizar esse recurso aqui que é bem interessante,
que é o typeof, ou seja, ele transforma tudo num system.type. E a partir do momento que eu tenho typeof, ele vai dizer, olha, pega do meu tipo genérico, ou seja, que é o meu T-class, ou seja, é uma classe. A partir do momento que eu uso esse typeof, eu consigo ter acesso a getMethods, que é simplesmente aqui um method info, eu não precisei codar isso, e daí o que eu faço? Eu faço simplesmente um first or default, pegando o nome, né? Eu faço um name.equals, e aqui eu simplesmente utilizo um system string comparison, simplesmente para ter, né, para ele não pegar a questão de culture info, né, que é as questões de diferença ali que a gente tem de charsets, de strings ali que a gente tem. Esse método aqui, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai simplesmente pegar um método, vai chamar um método pelo nome. Então, como que eu utilizo isso? Aqui dentro do meu program, eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada de var_person, e aqui eu vou dizer que vai ser um new person, e dentro dessa pessoa, eu vou simplesmente dizer que o name vai ser igual a Henrique, e a idade, o meu age, vai ser igual a 32. Então o que eu faço aqui? Para eu utilizar isso, eu vou utilizar basicamente a mesma estrutura que a gente já tem. E agora eu vou simplesmente pegar aqui, vou criar uma nova variável chamada de newPerson. E essa variável, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente chamar, vai fazer a mesma estrutura. Eu tenho um basic generics. E esse meu basic generics, ele vai ser do tipo person. Repara que eu estou utilizando a minha base, que eu não fiz um where. Simplesmente eu peguei lá e utilizei a minha base. E esse meu person, ele vai simplesmente receber a minha pessoa que eu criei ali. Agora, se eu vier aqui e simplesmente dar um console.writeLine e simplesmente colocar aqui o meu new person, getItem.name, porque aqui, como eu estou utilizando um tipo complexo, automaticamente o meu getItem consegue perceber as propriedades que eu tenho, como eu tenho aqui name e age, eu consigo buscar qualquer um dos dois. Então eu já quero retornar o meu nome direto. Se eu vier aqui e rodar minha aplicação, só para ver se está tudo certo, ele já vai me mostrar aqui o 75, referente ao meu int, referente à minha string e referente à minha nova pessoa. Tudo funcionando. E agora é aí que entra a questão da gente filtrar, né? Da gente simplesmente aqui dentro do meu class generic, eu utilizar o meu where aqui e simplesmente fazer esse filtro. Por quê? Porque agora eu vou invocar, eu vou pegar o método dentro da minha person, que é esse método. Eu quero validar o meu getAge. Então, como que eu faço isso? Posso simplesmente criar aqui uma nova variável para exemplificar para vocês, chamada de method. E aqui dentro dessa minha variável eu vou chamar o meu class generics. E aqui dentro do meu class generics eu vou passar o tipo person para ele. E aqui dentro eu vou chamar o meu getMethodByName, que eu vou ter acesso a ele. Então esse getMethodByName eu vou simplesmente chamar ele aqui passando o nome que eu quero do meu método. Se eu for olhar aqui dentro da minha modelo, o meu método é getAge. Então eu vou passar aqui o método getAge. Agora, deixa eu validar se isso funciona. Então, eu vou criar uma nova variável chamada de age. E essa variável eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu method. Lembra que o meu method, ele é um objeto complexo, certo? Porque eu estou buscando lá da minha classe, onde eu exemplifiquei, né, no meu class genérico, que eu estou pegando somente dessa classe. Como ele é um objeto complexo, ele pode ser nulo ou não. Então, aqui eu vou colocar o nullable type. E aqui eu vou simplesmente chamar o método invoke dele. Esse método invoke é o método que vai realmente invocar, vai chamar aquele método que eu busquei pelo nome. E eu passo para ele dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a minha pessoa, como é uma classe, é um objeto, eu passo um objeto completo para ele, então eu vou passar aqui person. E o segundo parâmetro, que é simplesmente parâmetros que eu passo referente a esse objeto, eu vou colocar como nulo, porque eu não tenho nenhuma regra nesse meu objeto. E aqui eu vou simplesmente dar um console.writeLine e vou simplesmente colocar aqui o meu age. Então, se eu vier aqui e rodar, o primeiro ponto ele deve me mostrar true, porque eu sou maior de 18. Então, se eu vier aqui e simplesmente rodar minha aplicação, eu já vou conseguir ver que ele me retornou o int, o string, o primeiro ponto que era o new person, e aqui ele me retornou true. Se eu vier aqui, por exemplo, e mudar para 12 anos, vamos supor, e tentar rodar novamente, logicamente ele deve me mostrar falso. Perfeito, da forma que a gente esperava, ele mostrou o último parâmetro como falso. Então, o que a gente conseguiu ver aqui, pessoal? A gente utilizou todos esses métodos aqui, todos eles com base em métodos genéricos, onde eu tenho uma classe, onde eu tenho um método getItem e eu só mudo o meu tipo que eu espero
que é um tipo genérico que eu identifiquei, que eu coloquei lá na minha classe. A gente conseguiu ver aqui realmente como que generics funcionam. A gente viu dois exemplos, um para tipos primitivos e outro para tipos complexos. Eu sei que pode parecer um pouco confuso assim quando a gente vê em primeira vista generics, mas assim como extension methods é um recurso que a gente sempre tem que utilizar porque é um recurso que nos auxilia muito no nosso dia a dia de desenvolvimento e também na nossa organização de código. Eu espero que tenha ficado claro para ti essa base sobre generics, né? Um generics para iniciante, eu diria. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Bons códigos e até mais.